Foi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Chegou até a clipar. Tô tentando. Clipou aí? Nossa, legal. Meus amiguinhos. Não, mas tem que estar preparado, porque a gente é da risada, né? A gente é um pentecostal reformado. Não distorceu, glória a Deus. né? Não distorceu, mas... E aí, Medina, você tá bem? Eu tô muito bem. Ah, vocês estão bem, vocês foram pra praia, né? Fomos. Que legal, não chama, né? Ah, Brunão. Ah, mano, vocês é amigão, eu entendo aí, tá vendo? Ô, Brunão, vamos lá. Levantou contra o profeta, pegava o veio. O Vona chegou, vocês chegaram de viagem 6 da manhã. 6h30. 6h30. É. Eu peguei o Vona na casa dele 9 horas da manhã. Você ia? Não ia, né? Mas a questão não é Essa essa. hora eu tava indo dormir, cara. A questão não é essa, né? Mas é o convite, né? É isso que ele pega mal. É o convite, é o quisto, né? Às vezes eu ia. Ah, entendi. Ia, Me sim. perdoa, então, por não ter te chamado, amém. tá? É isso aí que eu queria ouvir. Ah lá, caiu até a Abençoe. Amém, glória a Deus. Atravessar E aí, água meus na amigos? cintura. Olha, a voz dele Vocês até estão bem? mudou. Vocês estão felizes? Como é que vocês estão? Não tô bronzeado porque estamos no inverno, mas eu vou pra praia mesmo assim. Olha como é bronzeado. Ninguém entrou na água. Entrou? Entrou? Opa. A Juju nunca decepciona. Decepciona. A Praia da Justa. A Juju é a Praia da Justa. Mas é só... Entrou e saiu. Dá um ali, né? dá 5 minutos. Pulando. Entra pulando. O duro é que depois de 5 minutos tava boa a água. Tava- de verdade. tava gostoso. Tava igual essa garrafinha aqui, ó. Tava. E aí, Vona? Eu tô bem. Tô bem. Só um minuto que eu tô com um pouco de fome. Eu não sei se você tem esse cuidado. Medina, você sabe, Ah né? lá, tomando whey, mano. O Vona é o exemplo. Eu sou o personal trainer dele, né? Não, legal Deixa que eu só hoje ver. tem patrocinador pra gente divulgar e ele chega de graça Você na também. marca ali. Zero, não precisa falar o nome. E também? Não fala o nome. Zero açúcar, zero gordura, só um minuto. Minha dose diária de whey Zero protein. gordura só na caixinha, né? Aqui na Mas vida, eu tô aqui me cuidando, né? 100%. É, mano. Mas eu tô bem, né? Prometemos tudo, não entregamos nada, estamos Isso. aqui no estúdio de novo. Era pra gente estar no... Não, no- gente, Ó, essa aqui é a despedida. Continuamos com a Exato. despedida do estúdio. Ah, é um mês de despedida, você É. fala. Exato. Ah, entendi. Estamos na Mês de despedida desse estúdio, gente. Mês de aniversário, mês de despedida. Funciona assim, mais ou menos. A gente tem um convidado bem legal aqui, mas antes de a gente falar com o convidado, Medina, Eu vou falar, é verdade. fala os nossos parceiros aí, Eu por vou falar favor. Nós da temos InChurch. novidades maravilhosas. É a InChurch, meu bebê. Olha o seguinte, é um aplicativo de gestão para a igreja. Faz tudo. Faz tudo. Eu vou até ler minha colinha aqui, porque é tanta coisa que a InChurch faz para ajudar, para resolver as questões da igreja. Ó, é o seguinte, é uma ferramenta que permite cadastrar diversas informações da igreja no perfil. Então, tipo assim, a parte organizacional da igreja, atendimento pastoral, escala de louvor, Os voluntários, voluntários. estacionamento, staff de quem trabalha dentro da igreja, fora da igreja. Dá para gerenciar pessoas individuais. Tipo assim, um novo convertido, ó, ele chegou tal dia ele fez o curso ali de membro, Rapaz. ele vai se batizar tal dia, você faz todo o gerenciamento de pessoas dentro ali do Dá pra do pôr aplicativo. todos os ministérios, você fala dentro Todos disso os aí. ministérios dentro dessa parte organizacional. Meu Deus. Você pode dizimar e ofertar, fazer campanha ali. Tipo assim, culto online, tá rolando culto online. A galera não foi, tá assistindo online, quer dizimar, quer ofertar? Já faz no InChurch. aplicativo direto no InChurch. Olha aí. Eles têm estratégias e cursos de capacitação pra galera da igreja. Tem uma estratégia que eles fizeram, Vona. 133 mil pessoas aceitaram Jesus no ano passado. Que é isso? Através dessa estratégia deles. É muito legal. Então, ó, Alcance gigantesco. você não, fala. as estratégias que eles trazem é pra fazer Eu a lembro, igreja foi, crescer. foi live em vários canais do YouTube simultaneamente, né? Isso. Eu lembro. Legal. Então, assim, ó, por favor, conheça a InChurch, porque vai resolver os problemas que você tem de organização. Pra galera ter no online ideia, da igreja. pra gente que é do louvor, assim, então, por exemplo, toda a galera, todos os voluntários da música da igreja tem o aplicativo. Isso. Então tem o líder ali, os gestores da parte desse setor, então só desse setor, de repente chega aqui, dispara aqui no meu aplicativo, que eu fui convidado para estar na escala de domingo do dia tal, do mês tal, já chega pra gente o set list, as músicas que vão ser cantadas no culto, a tonalidade delas, os links com as músicas no YouTube ou nas plataformas de áudio, quem que vai estar participando, quem que não vai, Sim. o líder de louvor do departamento, seja de qual área, consegue ter um levantamento de quantas vezes no ano a pessoa aceitou participar da escala, Deus. quantas vezes ela declinou, ele consegue fazer uma escala ali dos voluntários para tudo, assim. Então, estou falando só do setor, que é a nossa área, que é do louvor. Do louvor. Assim. Só que o aplicativo ele abrange todas as áreas que tangem
a igreja. Isso, Para organização, gente. É para facilitar. É tá tudo bom? mesmo. E para acabar com esses grupos de WhatsApp, que fica todo mundo mandando figurinha trabalho, de bom dia da avó, sabe assim? Aquelas Você não vê figurinhas. nada. Você não vê nada. Você tem Hoje uma é tudo em reunião. figurinha, você tem que discernir tudo por figurinha. Então é para Discernir. trazer clareza e excelência, beleza? Medina do É céu. isso aí. Deixa até de banco. Se o aplicativo você precisar. É muito bom. Então, ó, aqui na descrição, o primeiro link da descrição é o link do InChurch para vocês conhecerem. E tem condições especiais para quem viu aqui no Hub. Então, acessa aqui. São planos anuais para a igreja. Maravilhoso. InChurch. É isso. É isso aí. Maravilhoso. Gente, hoje nós temos o prazer, Vona, a honra. Desfaçatez, engasguei. Mas você só fala desfaçatez, Você só Vona. fala essa palavra, velho. Você precisa aumentar. Você viu que ontem eu acrescentei uma palavra no meu vocabulário, né? É. O aprazível prazer, tá ligado? Nossa. Aprazível prazer. Gente, nós temos a honra, o privilégio de receber aqui Igor Montijo. Montijo. Pode ser Montijo. Montijo é melhor. Montijo. Mas é hispano, então. Não, é Montijo mesmo. Não Mas é Montijo, não. Não é? É galego, eu acho. Galego? É, acho que é galego. Que massa, mano. Bom demais tá Bem-vindo, aqui, cara. Tá louco, que Muito alegria. Muito bom. Galego, para quem não sabe, vem da galáxia. E a pigarra? Ou da galinha. A top term. Eu nunca sei se é português, se é espanhol. O pessoal da Preciso minha parar família de fala lá, mas usar eu nunca derby. me aprofundei assim, não, exatamente. Cara, A que gente também massa. não sabe. Como é que tá essa mudança do Rio para São Paulo? 9 meses, o carioca da Gema vindo para São Paulo, nascido loucura e de São criado? Paulo. Cara, difícil. É muita mudança, né? Sentindo falta da praia? Cara, Ou você era aqueles carioca que não vai na praia nem a pau? Cara, eu morava em frente à praia. Eu morei em frente à praia um bom tempo, em Copacabana. Ó, E assim, minha mulher. Você vê que o irmão não vem só. Minha mulher na praia, tipo, todo dia. aí, ó. Ela me arrastava. Eu não sou tanto de não. Ela sente muita Você é falta. do folk, né? Eu sou meio. O cara do folk, geralmente, ele não é um cara tão da europeu, cara. praia. Eu sou europeu, entendeu? Sangue europeu. Então. Você é mais praia, não. bucólico. Então em São Paulo tá dando super certo. Bom demais, pô. Bom demais. Friozinho. Cinza. Friozinho é bom, Cinza. mas minha mulher sofre, ela sente muita falta. Coitada. Quem é da praia sofre Ela mesmo. chora, ela chora. Gente, pra muito quem bom. não sabe, o Igor ele é vocalista do Projeto Norte, cara. Isso, Projeto Uma Norte. banda que eu ouço muito, É cara. mesmo? Pô. Ah, mentira. Pô, Ouve Ouve e não. fala pra gente. Ouve mesmo? eu ouço de E verdade. fica fazendo a gente Na ouvir. verdade, a Uma gente, propaganda. Sabe o que a acontece gente no Projeto ouve tanto Norte? que hoje, qualquer coisa que eu coloco no meu Spotify assim, tipo, coloquei, toca uma coisa, daqui a pouco entra vocês, assim, ó. Já, a rádio minha tá viciada O já. Projeto Norte é uma banda famosa desconhecida. Que todo mundo já ouviu alguma música, mas ninguém sabe quem é. Aquela cabeça. Manda aí que a galera vai descobrir na Não, hora. alguma música não. Também eu tô exagerando. Todo mundo não. Eu exagerei Não, manda uma muito cabeça. Com agora. certeza, em algum momento você ouviu. É. É, Aquela, a aquela galera assim, ó, ouviu- pra quem não sabe, ó, ouviu- entra na minha Nós não temos. Nós não Pra temos. escandalizar a galera, falou, Nós mano. não temos nenhum sucesso nem perto disso, né? Verdade. Mas o pessoal do meio da música conhece muito, mas ninguém sabe quem é, quem canta, quem toca. Só ouviu no Spotify, ouviu. Que destreza, né? Tá bom, estamos vivendo, tá maravilhoso, cara. Maravilhoso. Que massa, mano. E, cara, você tá na música desde de pequeno. Cara, eu fui criado na Assembleia. Introduzido por na incrível música. que pareça. Mas a música já faz parte. Na família da minha mãe, todo mundo canta, assim, desde a minha avó faz contrato pros comerciais de TV, Tá Ó. brincando. abre sempre voz, assim, com qualquer música, minha avó faz um contrato. Então, assim, sempre tive na família da minha mãe a cultura de coral, de quarteto. A musicalização da Assembleia é embaçada. muito, porque a assembleia que eu fui criado não era aquela assembleia de reteté, era a assembleia Sim. de orquestra. Sim. Então, você pequenininho, você queria aprender... Todo mundo inserido com música, né? Você queria aprender um instrumento... Pra participar. Para participar de sopro, todo mundo era militar. Eu era de outra igreja e fazia aula de música na Assembleia. Tinha Tinha escola muito isso. ainda. A igreja tinha instrumento para você estudar. Sim, ela cedia. Eu levei um sax para casa uma vez que desmontou assim com tanto e tinha tanto elástico, tanta coisa para prender e desmontou, não sabia o que fazer. Eu levei de volta pro professor. estrutura. Mas a igreja ela proporcionava isso. Sim. Proporcionava isso. Então eu fui inserido nesse meio desde pequeno.
não tinha acesso à música. A música que eu ouvia era a música da igreja, sempre. Não tinha. Então você toca instrumento de sopro? Toca... Não, eu estudei novinho, mas logo depois eu passei a Cantar. Foi pra corda. na verdade, cara, eu comecei a cantar. O meu tio era muito caro para comprar um sax na época que eu comecei a estudar sax. E eu tocava direitinho, assim, novinho. Conseguia ler partitura. Acho que ajudou muito na minha percepção musical e tal. Principalmente de visão, assim. Sabe quem toca mesmo sax e muita gente desconhece? E toca bem pra caramba. O Medina. Não sei se você já ouviu, mas com certeza você sendo um cara do folk. Lucas Souza. Conheço. Já ouviu o Ele Lucas toca? Souza? Ele Conheço. toca sax, mano. Que legal. Não sabia. Ele não tá mais na igreja, tá Eu sei, afastado e tal, eu mas sei. o cara Ele é irmão do Silva. né? Musicalização Eu e gostava. orquestra dá uma percepção Não, é assim... musical, de abertura vocal gigante. Então era muito assim, o que eu ouvia pequeno era essa música de igreja, assembleia, Ronquenolho, Zona Music, essas coisas. É que eu acho que na Assembleia... E lá dentro da Assembleia, por incrível que pareça, tem muita música adventista, muito, eles gostam Sim. muito. É uma linha muito parecida, Muito. né? Então, e também as igrejas mais black no Brasil, black music no Brasil, é Assembleia também, né? Então os mais canela de fogo é Assembleia, mais black music é Assembleia. E tem músico bom. E é porque eu acho que tem igreja mais que você oportunidade de você se musicalizar, né? É verdade. Porque qualquer outra igreja é a formação tradicional de uma banda, que é 5, 6 ali só no instrumento, o baixo, teclado, bateria, guitarra, violão, né? Então, tipo assim, para ter oportunidade no formato que a gente cresceu, talvez mais ter sido difícil. filho do pastor ficou mais fácil. É a chave da igreja. Parece, né? Porque Mas assim, mas é mais complicado quando tem uma orquestra, uma coisa Sim, maior. a oportunidade tem é maior, escola, com né? certeza. A oportunidade é muito maior, tem muito mais volume de gente envolvida. O processo com a ali pro musicalização. cara entrar é mais fácil, né? Que ele entra no lado de 3, 4 caras num naipe, né? Ele entra num naipe. Exatamente. Então ele pode até errar ali, que tem 3 caras Segurando, né? pra segurar a onda. E quando em que período que forjou essa sua identidade musical hoje? Porque Então, vocês têm um DNA massa. Eu vi um vídeo de vocês cantando uma música nossa, que eu desconhecia, porque eu conheço muita coisa de vocês, e eu fui ver uns vídeos... A gente gravou na pandemia. Na pandemia, aí eu vi vocês cantando, assim, que é uma música que a gente gravou, que também é do pessoal do Sul, dos nossos amigos lá do Centro Sião. E aí eu fui ouvir, assim, falei, cara, que legal, não tinha visto eles tocando e tal, mas mesmo assim fica com o DNA de vocês, Sim. assim. Cara, eu fui pro coral porque meu tio era maestro do coral. Ele me obrigou a ir pro coral, porque todo mundo cantava na minha família e eu não. E aí eu fui pro coral cantar com os velhos. Mas você já era afinadinho, já não, tinha não o jeito? cantava, Não, não nada? cantava, Nada? Não cantava. Na minha família tinha umas meninas assim, as minhas primas, elas eram famosas na igreja, elas eram as cantoras, elas faziam agenda com... Eu tinha uma prima que fazia agenda com 10 anos de idade. Ó, menina. Ela mora aqui em Taubaté. Vá. Girlane, o nome É dela. a grávida, aqueles... Nada a ver. Ela mora em Taubaté agora. Ela fazia agenda com 10 anos de idade, eu não cantava nada. Aí meu tio meio que me obrigou a ir pro coral, eu fiquei lá cantando com os velhos, aquelas músicas de coral de... Os guerreiros se preparam, sabe? Essas músicas assim, de harpa. Tradicional. Aí com 15 anos, assim, a minha mãe mudou para uma igreja mais renovada. Mudou para uma batista renovada. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei meio perdido, porque era completamente diferente. Eu não conhecia, cara, Diante do Trono. Olha aí. Sabe? Era outra pegada. Eu fui conhecer com 15, 16 anos. Eu acho que já era o segundo ou terceiro Diante do Trono. E eu já tinha ouvido as músicas, mas eu não sabia o que era, entendeu? Eu não sabia o que era. E aí eu comecei ali a conhecer mais a coisa do ministério de louvor, porque eu nunca tinha visto um ministério de louvor na minha vida. Acostumado a fazer música com 28 notas, aí você começou a fazer com 4. Não, eu nem, na verdade, eu nem Diante do Trono tinha nota, viu, pai? Não, tinha nota. toda eu nem frase fazia muito, eu toda nem frase fazia. mudava de Eu nota. só não conhecia mesmo. Eu era muito garoto ainda, eu tinha 15 anos. Então, de infância, veio 15 anos, veio ali, a partir do momento que a música ficou séria, assim, ficou um negócio... Então, quando eu fui para essa igreja,
Eu conheci um menino lá chamado Naldinho, ele era mais velho. Ele gostava de gravar. Só que ele não tinha ninguém para cantar. Aí eu comecei a cantar. Porque eles queriam gravar. A gente gravava. O sonho nosso era colocar bateria no PA da igreja. Era o sonho. Ah, não tinha na igreja, não tinha. Não tinha. O sonho nosso era microfonar as coisas. A gente sonhava com uns negócios que a gente não sabia que existia, cara. Tinha bateria, mas não microfonava. Tinha bateria. Era só um ruído no culto. Era tipo, não tinha microfone no bumbo. O PA não aguentava. Sabe? Que ano que era isso aí? Isso... 2000... Talvez início dos anos 2000. Vixe, assim. quem tinha bateria microfonada era só a nata da nata. Aí, da sede esse das menino, igrejas. ele me incentivou muito, assim, eu queria gravar, né, cara? A gente gravava com um negócio chamado MD. MD. Passou 2 aninhos no mercado. Mixava a bateria numa mesinha de 8 canais. Mixava mesmo, assim. Fazia uma E mix. ouvindo, tocando, gravava no MD. A gente tinha 2 MDs. Aí gravava a bateria. Não, beleza, tá no MD. Agora vamos gravar o baixo. Tocava nesse MD, gravava a bateria e baixo nesse MD. Nossa! Depois mixou. O volume tá bom. Camada, né? Camada. A gente ia mudando de um pro outro. Nosso sonho era gravar. Eu me apaixonei por isso, não sei porquê. Então, legal, com 16 anos, eu tinha uma banda. Mas eu não cantava, cara. Eu não... Você era o vocalista, mas... Eu era o não- vocalista, mas eu não era um cantor, cara. Tipo assim, eu era o que tinha. Aí eu fui, cara, e foi acontecendo. Eu tô aqui. Que massa, cara. Acontecendo, assim. E o Projeto Norte nasceu tem quanto tempo? A gente fez essa banda que a gente gravava, depois eu tive uma outra banda. E aí essa banda acabou e eu já estava bem dentro assim dessa coisa de mais folk, assim. Mas em mais que momento violão. disso começou a nascer as composições? Foi já nesse início com essa Bem banda? no início, Foi bem no início. Que Bem legal. no início. Eu sempre tive, cara, um negócio meu, assim. Eu sempre quis fazer o meu, sabe? Eu sempre queria fazer algo, construir alguma coisa. Eu comecei a fazer as músicas, eu não tocava nenhum instrumento de harmonia, não tocava violão, não tocava teclado. As músicas saíam daquele jeito todo esquisito, sabe? O cara não consegue entender a harmonia. Mas eu fui fazendo, cara. Aí alguém tinha que colocar as tinha notas alguém tinha e você que- ficava, não, acho que não é Eu isso. falava, não é isso não, é maior. Eu sabia que era maior ou menor. É maior, não é? E aí eu fui fazendo até que eu falei, cara, eu tenho que tocar violão. Aí quando eu toquei violão, aí foi muito mais fácil compor. Caraca, você veio invertido. Você É, começou a tudo cantar con- pra depois aprender a tocar. Não, tudo o contrário, cara. Tudo o contrário. Eu só cantava, assim. Não gostava do que eu ouvia na igreja. Eu não me identificava muito. Então eu ouvia muita black music. Aquelas coisas que no Brasil estavam bombando na época, eu não gostava. Eu era tudo o contrário, cara. Hoje eu gosto de, por exemplo, sei lá, Casa de Davi. Esses Mas na caras- época você não ouvia. Na época eu falava assim, nossa, é tosco, velho. Isso é mal feito. Aquela queria coisa do só- adolescente, Aham. sabe? Tipo, o que quer fazer uma parada. Só o Osana Music. o Uns negócio- bagulho bonitão. Eu via Kirk Franklin, eu via uns negócios assim, muito. Eu achava tudo ruim. Na igreja eu era. todo mundo passou por essa fase, né, eu cara? achava tudo ruim. Eu era um cara na igreja, eu era um back vocal que solava. Eu não era um ministro, entendeu? Uhum. Eu tinha Tinha oportunidade de solar em alguns cursos. eu solava, tipo, a música no culto, mas eu não falava, tipo, não ministrava, não entregava, assim, algo pensado pra igreja. Eu só ia lá, cantava a música e tal. Mas foi na igreja local mesmo ou foi com a banda que começou a desenvolver esse lado mais ministro? Cara, foi assim, foi um batismo essa parada. Esse lado de ministro, assim, foi uma mudança muito grande. Porque eu sempre acreditei que eu era um cara de banda, assim. Eu não tinha referência de pequeno, tipo assim, sabe? Eu vi um líder de adoração que eu falo assim, cara, poxa, é isso aí. Eu venho de Nova Iguaçu, cara, num bairro pequeno de Nova Iguaçu, assim, as igrejas muito, muito humildes. Tudo que se fazia lá era muito difícil, cara. A gente sonhava com coisas que eu fui ver depois de velho no DVD da Hilson,
que existiam. Que eu falava assim, pô, existe, eu não tô sabia. maluco, tá vendo? O pastor xingava a gente e reclamava de tudo que a gente tentava fazer, botar uma luz, Mano. botar um microfone no bumbo, qualquer coisa que a gente Mano, fazia a gente era passava demonizado, demais por isso, cara. muito. Tudo que eu tentava fazer, cara, era visto como uma coisa assim. Eu pus um mic no bumbo uma vez, rapaz do céu. Uma vez, cara, a gente tava Parecia filmando. que eu tinha feito uma heresia. E não tinha nem sub na igreja, né? Não, sub. Eu Era colo- só as caixinhas eu tinha no um pedestal de câmera. Eu tinha um ampli de baixo que sobrou lá, eu botava escondido atrás do lado do palco assim e virou sub. Era loucura. Não, e o pastor dava de púlpito, cara. De púlpito. Ixi, Mandava é isso desligar. Desliga isso. O quê? Mandava fazer no meio do culto, cara. A Medina nunca passou por isso não, né, Di? Não, Quando não. eu fui ver o DVD da Hilson, eu tava com quase 20 anos já de idade. DJ, Ô, mano. louco. Quando eu fui ver um DVD da Hilson, eu Olha falei isso, assim, cara. rapaz, existe, eu não sou doido. Olha, eu ele não conheceu sou, o Coldplay semana eu passada. não sou maluco. Precoce, menino É, mano. precoce. Acho que eu tinha uns. Não, eu tinha uns 18, talvez, mais novo um pouco. DVD. Ah, mas foi isso aí também. Você tá com quantos anos? Tô com 35. Ah, então, mesma faixa etária. Foi quando É. surgiu pra Terra ali. É, foi quando eu fui ver. 2004, eu acho. É, por aí mesmo. Por aí mesmo. O Eu lembro. vidinho do- Eu ganhei um This Is Our God. Sim. Uau, velho. Mudou minha vida. Amarelinho, assim, né? Tem um... Mudou minha vida, Muda. cara, aquilo, cara. Muda. Eu lembro do... No outro dia eu escrevia diferente música. No outro dia. Eu lembro do CD e DVD do Hillsong United, assim. Uhum. Quando saiu One Way. Nossa, isso aí foi... Pô, cara, os caras andando de skate no pátio da igreja ficavam assim, ó. Ah lá, cara, é isso. Ah lá. A igreja escura, nunca tinha visto uma igreja preta, assim. A igreja de jovens, cara, tinha uma igreja só de jovens. Fala, ah, cara, ali estourou a mente de todo mundo, né, cara? Eu lembro que eu cheguei a fazer uma festa. Uma festa que chamava On Way. Sério? Porque é verdade, por causa foi uma revolução Sério? Não, mesmo, total. né? Não, a gente fez tocou uma a terra, festa na tocou a igreja que terra. chamava On Way. Cara, esse DVD eu fiquei pirado. Eu lembro o primeiro também que eu vi. Fiquei pirado. Tinha... You're only one who saved my soul and gives me life. So I give it back to you. Lembra? My God, the God, the one and only. É do Nossa, More era Than bom- Life, não é? Nossa, era bom demais, velho. Mano, que chega no final Você fica desse DVD assim, tem... você ficava assim, caraca. Eu falei que isso, cara. Sensacional. Nossa, eu lembro disso aí no Revolução show total. de Curitiba lá. Dessa música. Nossa, cara, é impressionante. Ao vivo essa música. Eu não gostava nem de rock na época. Nossa. Sério? Eu não era de rock. Não curtia muito. Eu Curtia ouvi mais black. Eu ouvi uns lances de rock, mas uns bagulho meio inglês, assim, um negócio bem coisa bem diferente, assim. Aí esse DVD, cara, que eu ganhei, eu pirei, assim. Aí Deus faz as coisas, né? Tinha um diácono lá na igreja que estava abrindo uma congregação e ele pediu o pastor se eu podia fazer o louvor lá na congregação. Aí Você foi transferido. eu não fui transferido porque o culto era num outro dia. no outro dia. Só que eu fiquei fixo, cara, tendo que a responsabilidade de ministrar, de conduzir, sabe? Que legal, aquilo, cara, foi uns 3 meses, mas foi muito intenso e semanal, sabe? Cara, eu lembro que a primeira vez que eu ministrei, cara, também cantando, assim, porque eu vim da bateria, fui pro violão e fui experimentando tudo, até que de repente o líder do louvor assumiu uma igreja em outro lugar. O outro cara que ministrava de frente também, a escala dele no trabalho começou a ser só à noite. De repente chegou e falou assim, ó, quarta-feira tem culto, você que vai ter que ministrar. E eu, tipo assim, eu tava começando a somar no back vocal ali atrás, tava recém no violão, recém cantando. Eu tinha descoberto que eu sabia cantar, fazia 4 meses que teve um ensaio em casa, minha mãe tava cantando com o pessoal, eu passei cantando Aclame ao Senhor, eu passei abrindo voz. Aí o líder de louvor olhou e falou, cara, você tá fazendo... Você não é baterista? Você tá fazendo o contralto aí, o negócio aí, você tá fazendo outra voz, a terça, deu, o que é isso? Ele Não falou, tô, não. Eu não sou de exatas. Não tô fazendo, não. Não tô fazendo, não. Tô fazendo Eu nada de sou errado. Flamengo. Não, cara. Você viu esse vídeo? É muito bom. Muito bom, cara. Você é não binário, você é cisne. Que é isso? Sou Flamengo. Flamengo. Mano, e aí foi louco, porque de repente, cara, você vai ter que cantar.
Cheguei no culto de quarta-feira, cara. Eu não tava nervoso, mas eu não sabia. Eu só simplesmente olhei pra igreja, boa noite, li um salmo, orei. E falei, vamos cantar Grande é o Senhor. Grande. Acabou a música. A ministração é o nome da música, né? Acabou a música. Aí eu continuei. Espero que vocês gostem. Continuei lá maior. Fechei o olho, olhei pra igreja e falei, em espírito e em verdade. Em espírito. A ministração é o nome da música. Eu era tipo o reto projetor, tá ligado? O que o reto projetor mostrava era o que eu falava. E aí eu só falava o nome da música e cantava. Avancei muito quando no meio do verso eu já comecei a... Pra te adorar, pra te adorar. Nossa, primeira ministração, ninguém... Foi que eu nasci. Mas, cara, eu sou ministro de louvor agora. Mas isso, cara, que você tá falando, parece algo muito simples, mas é algo que eu sempre tento falar pra galera que vai ministrar. Se você só fizer isso, você já tá ministrando. Pra te adorar. Pra te adorar. Porque muitas vezes o cara que tá ministrando, ele fala, cante, declare. Só que a igreja não sabe. A música. A igreja não sabe se vai repetir, ou se vai pra ponte, ou se vai pra qualquer lugar. Acaba não coordenando. Só de você falar o que vai ser cantado, você já tá ajudando pra caramba. Falando nisso, os DMs, né? Cara, já puxa. Eu amo os DMs. Já puxa a língua. Cara, a gente tava, enquanto tava arrumando tudo aqui, a gente tava num assunto muito bom lá. Rolou outro podcast. DM, pra quem não sabe. Cara, é muito bom porque a gente nunca teve essa conversa aqui. Ele trouxe. É bom que eu já jogo na dele. Ele trouxe um assunto ali embaixo que eu estou cansado de ser enxovalhado aqui pelos haters. Entendi. Cara, foi muito legal porque a gente tava conversando ali e aí ele falou assim, cara, e olha que estão. A gente tava falando basicamente aquilo que a gente sempre gosta de falar aqui, do quanto a gente gosta de reproduzir o que alguém desenvolveu. Os Estados Unidos desenvolveu uma coisa, falou, cara, você viu o DM nos Estados Unidos e o DM aqui no Brasil do jeito que tá? É muito incrível, mas ao mesmo tempo a galera tá fazendo o Galvão Bueno no fone da banda. Pra quem não sabe o que é DM... eu acho que direct mensagem, tá achando que é. DM. Pra quem não sabe, DM numa equipe de louvor é o diretor musical daquele dia, que geralmente ele é alguém que tem um microfone, que ele só tá pra comunicar no fone da banda e pra dar algumas direções. Geralmente, o jeito certo do DM é ele estar em alinhamento com o ministro que está dirigindo aquele louvor naquele dia, para entender algumas linguagens, algum comportamento, algumas coisas, para ele poder instruir a banda acerca de algumas coisas a nível de arranjo, de condução, se vai diminuir, se vai subir, tal. É muito bom, isso fala de uma excelência e de um profissionalismo muito legal. Só que aí você trouxe uma questão ali embaixo que foi muito maneira. Assim, o Brasil gosta de estragar as coisas boas, cara. Começou bem a frase. Sabe? O DM é uma delas. Por que o worship... eu falo worship igual carioca, pessoal. Worship. Worship me sustenta. Por que o worship é tão mal visto assim no Brasil? Você vê a galera que é músico e tal, que é um pouquinho, que tem uma história um pouquinho mais antiga. O cara fala com nojo quase de worship. Mas porque no Brasil sacanearam muito o worship, maltrataram muito. Maltrataram. Entendeu? Maltrataram. Zoaram o menino. Zoaram muito o worship. Então, quem não conhece o worship um pouco mais profundamente acha ruim. E acho que é um pouco que estão fazendo com a direção musical, cara. Que virou um narrador, virou um animador de escola de samba. Eu juro por Deus, na Barra uma vez, logo no início que eu virei líder lá, eu tô ouvindo o DM, vamos lá, vocal, animação, levanta as mãos, sorria. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? É um personal style, né, mano? Cara, desse jeito. E os caras, eles é o Liminha do grupo de louvor. Eles chamam o próximo medley. Eles falam a hora do espontâneo. Eles falam como o baterista deve tocar. E eu acho que é uma confusão, cara. Cara, e a galera tá gerando conteúdo legal de DM. Ouviu, Moisés? E esse é o principal problema. É a referência. Que a galera precisa de ter referências boas. E hoje tá toda hora viralizando o vídeo dessa...
deixa eu abrir um parênteses aqui. Muitas vezes é necessário esse DM em certas igrejas, porque tem um time de louvor muito iniciante, no sentido de, tipo assim, acontece já, tipo assim, o baixista não sabe mesmo a nota. Tipo, ele vai tocar a progressão harmônica 4 notas. A primeira vez o DM falou. A segunda vez o DM falou. Na terceira o DM esqueceu de falar. Ele erra. Tem muitas igrejas que precisam, porque quem está cantando realmente não consegue conduzir a estrutura da música. Cara, a galera não consegue ouvir o próprio VS avisando que vai repetir o refrão. E o cantor erra. Quando tem VS. Quando tem VS. Então, muitas vezes, por conta da deficiência, assim, de ser um time mais iniciante, de ser uma galera que ainda não tem, o DM precisa ser esse líder. Ele precisa estar acima de quem está cantando, de quem está ministrando. Muitas vezes precisa. Até a própria, entre aspas, tá, gente? Performance. Exatamente. Ele precisa corrigir o tempo inteiro os problemas. Só que isso, eu entendo essa necessidade. Só que hoje isso está sendo mostrado na internet como se fosse o certo, padrão. como se fosse o padrão. E a galera tá olhando essa referência e todo mundo agora quer ser esse DM, que fica a música inteira cantando. E o que O seria cara vai começar o culto. Bem, amigos, estamos aqui agora. É terrível. Puxa o Galvão Bueno e vai. Mas eu vi realmente. E qual que é o DM? Cara, porque, por exemplo, a gente o trabalha. ideal seria? A gente trabalha com DM no Morada, velho, desde quando eu nem sabia que existia esse trem aí. Não sabia nenhum nome, não sabia o que era. Eu só vi uma necessidade. Na verdade, foi os caras da banda que surgiram. Porque eu ficava tão louco assim, como que os caras não sabem o que eu estou pensando? Rapaz, até hoje, hein? Era pra ter diminuído, era pra ter subido. Como é que o batera não fez a levada que eu pensei? Exato. Tem como fazer DM na logística? E aí, tipo assim, cara, eu ia na direção da bateria, ficava assim, aí os caras vinham, mano, pelo amor de Deus, velho. Nunca mais faz isso, mano. Bati o pé no chão. Você tá bati o pé no chão. Mãe Dina já tocou comigo uma vez. Cara, bati o pé no bumbo pra dar o groove. Mano, eu era... Sabe, tinha tudo pra virar o Tim Maia, sabe assim? Não só na estatura de peso, mas na chatice musical. Inclusive a qualquer momento. A qualquer momento. Ô técnico, ô sonoplasta! E a mãe? Tim Maia é loucura. Todo mundo passa por esse momento. Um do Leme apontar o que então, você para, tipo tá ligado? Você fala assim, nossa, eu tô sendo um babaca, cara. Exato, sendo babaca. Cara, graças a Deus a gente foi amadurecendo, né? Como a vida traz isso, a estrada traz isso, tá liderando louvor traz isso. Cara, palavra. Eu vi um dia um texto sobre o padrão que foi a construção do templo, quando Salomão foi construir o templo. Uma coisa chamou a atenção lá. Falava assim, na parte interna da construção não pode haver barulho algum de martelo. Você viu o tamanho dos blocos? Era só bloco de tonelada, velho. Imagina chegar um bloco, falta tipo um centímetro para encaixar, que era só o cara vir com um martelo e tipo uma, sei lá como que é o nome, uma talhadeira, um negócio. O cara vinha, cara, mas a direção para eles era não pode ter barulho na parte interna. Ou seja, cara, você tem que ajustar tudo antes, fora. Tudo fora, para que dentro, onde vai existir a presença de Deus, onde vai ser o ajuntamento do povo, onde vai... Cara, tem que ser muito excelente. Só ali já foi tirando a gente o tal do... Ô, fulano, não, cara. O cara tá 10 metros de você, 15 metros de você, vai até lá. Existe uma forma mais excelente de se comunicar. E a gente começou a mergulhar, assim, eram devocionais nossos. Aí eu falei, gente, vocês estão vendo alguma aplicação nisso? Todo mundo, total, mano, você não é assim, Bruno. Pelo amor de Deus, você fica falando as coisas, mano, você quase grita. Eu falei, cara, vamos criar um jeito, então, de você ter um microfone, você comunicar com a banda. Eu época muito pilhado também, velho. As pessoas têm medo de você. As pessoas na igreja... Teve uma época que eu fiquei tão pilhado, assim, a pessoal da produção tinha medo de mim, cara. Eu falei, nossa, como eu tô sendo... Eu acho que isso que você está falando é um desafio muito grande para a liderança, porque o mais difícil na liderança é você consertar essas coisinhas individuais. E a maioria... E dá muito trabalho consertar essas coisinhas individuais. Dá. O líder, ele quer sempre fazer uma reunião e falar para todo mundo. E muito dos problemas que a gente encontra, principalmente num time de louvor, é porque o
o líder ele não consegue chamar um por um para... O problema que você está tendo é o problema que você está tendo. O erro que você está cometendo, você está cometendo. Eu tenho que individualizar. Isso é o que e isso vai para fora do louvor, a igreja como um todo. Os líderes erram muito nisso, porque eles pegam o erro de uma pessoa e querem sempre trazer como exemplo para todo mundo. Bate em todo mundo e acaba até e nunca resolve. O cara todo mundo entende, menos o cara que fez. Exatamente. Todo mundo entende a mensagem, menos o cara que fez. Exato. E nunca resolve. Isso só gera uma ferida. Só. Exatamente. Cara, a gente falhou muito com isso. Até que a gente falou, cara, vamos colocar um microfone, Moisés, para você, o baixista, para você começar a ter uma comunicação com a banda. Aí colocou o microfone dele no meu fone e da banda toda. Então a intenção ali era eu conseguir comunicar algumas coisas para ele e ele comunicar para a banda. Então eu falei, galera, todo mundo fica à vontade para fluir, para tocar, para se divertir. Só que Moisés, faz isso tudo só com o olho no peixe e outro no gato. Então aqui, ó, e fica ligado. Então a gente foi desenvolvendo linguagens corporais. Sim. A gente desenvolveu muita coisa. Que eu falei, cara, existem várias linguagens de mão, só que eu falei, cara, como eu tô tocando instrumento, então vamos aqui, de tonalidade eu tinha aqui, eu tinha o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si menor, lá menor, sol menor. Então, tipo assim, tinha todas as linguagens que a mão conseguia fazer e tal, e ele tinha essa comunicação com a banda, do jeito que eu estava fazendo com o corpo, se eu erguia, se eu abaixava, ele comunicava com a galera. As poucas vezes, a primeira vez que ele já usou e comunicou com a banda saindo no meu fone, brother, tem TDAH, já era. Acabou. Perdi o fio no Onde eu tô? Perdi o fio no total. Tô aqui no meio do verso, daqui a pouco, galera, vou fazer aquele arranjo lá com a quarta. Eu já foi a letra embora, já foi tudo. Eu falei, não posso ouvir, não. Tirei do meu fone, não consigo ouvir. Então, hoje, graças a Deus, a gente trabalha com 2 equipamentos que ajudam a gente muito a fazer isso. Então, o Moisés tem esse pedal que comunica com a banda. Eu tenho um que eu também me comunico com a banda. Então, facilitou muito, né, Vona? Desde que a gente colocou, você facilitou muito, assim. Total. Porque às vezes você tá querendo mudar o set. A gente consertou tá querendo mudar. Várias vezes eu queria mudar a música, eu tinha que ir lá no Moisés, ele arrancava o fone. Mano, vamos mudar pra tal música. A gente consertou então, tipo, toda a comunicação toda interna. A comunicação. O fone, eles têm... o fone mudou muito isso, né? Antigamente, quando Sim. a gente tocava solto, você vira pro batera, Retornão fala um ali. negócio, o cara escuta. Agora Sim. o cara tá mais no fundo do palco, o palco tá mais escuro, normalmente ainda tem um acrílico na bateria, o baterista não vai entender nunca. A gente fez uma cadeia, né? Porque daí ficam os dois com o comunicador no pé. Aí tem um dos holds fica ouvindo o Moisés. Então, se alguma coisa aconteceu ali, o Moisés comunica já pro hold. O hold está com um auxiliar no ouvido e já comunica pro Holy Land que a gente no nosso intercom. A produção de palco fica ligada. É uma cadeia certinha. Fica bem legal, assim, tá bem cravadinho. Isso traz bastante excelência para coisa. Aí, acho que cada equipe, cada lugar, mas dentro dos conteúdos que a gente tem visto algumas DMs mostrar, o que muito fica assim, pessoalmente me indigna, né? Tem que ver a realidade da igreja, dentro disso que você falou. Tem lugares que realmente precisam. Mas do DM, praticamente, dirigir o louvor mesmo. Não tipo assim, de falar pro ministro, vai entrar no refrão. Canta a ponte de novo. De fato. Praticamente não. Flui aí, espontâneo agora. Eu falei, flui. Ora em línguas. Mano. Falou, não, e eu já vi o pau levanta quebrar. Levanta a mão aí, papapá. Falei, rapaz. Briga no meio do louvor, no meio do né? culto eu já vi o pau quebrar. Não vou fazer. Vai fazer, tal. No meio do louvor. Gente. Rola mesmo. Então, assim, eu entendo da seguinte forma. É muito importante ter o DM. O DM, ele vai dar as direções, mas o DM nunca pode estar acima de quem está ministrando. Se a pessoa que está ministrando errar, ele tem que errar junto. Exatamente. Tem que ir junto. Uma coisa que você falou é essa comunicação de liderança de louvor com a equipe. Cara, eu acho que por conta de eu ter feito todas as etapas até ministrar, porque assim, eu fui do hold a técnico de PA, líder de áudio, batera e ministro de louvor. Né? Então, talvez por ter essa dor já dessa comunicação do líder para você, deu uma moldada em como se chegar a certos assuntos, como corrigir certas questões. Né?
E geralmente a galera que não passou por esse processo todo não tem a dor do cara que tá do outro lado, né? É porque a gente já sofreu muito, né? A gente sabe como é que chega no a gente cara já que tá ali sofreu fazendo PA, como é que chega no cara que tá ali fazendo um hold. Eu vejo, cara, assim, duas coisas muito Ou importantes. na própria banda mesmo. Duas coisas muito importantes. Você vê um casamento quando acaba, Ah, normalmente é comunicação. começa aí, sempre. Então todo relacionamento ele vai que gerar falhar na comunicação, invariavelmente ele vai ruir. Dentro de um time de louvor com um monte de gente, que eu falo pastor. Pô, você prega, você não depende de ninguém, cara. Você prega, você precisa do Espírito Santo preparar a palavra. Eu vou fazer o louvor, eu dependo de mais 8 pessoas, 9 pessoas. No mínimo, né? No mínimo. Mais o técnico de som, mais a luz, não sei o quê. Cara, É muito difícil. Então, se você tem medo de falar as coisas, se você não tem honestidade, sinceridade para pegar o problema, colocar na mesa mesmo e falar diretamente, não resolve, cara. O tempo não resolve. O tempo não resolve. Então, o que eu falo sempre, dá trabalho, dá muito mais trabalho. Mas quando o músico vê que você não está ali só para cumprir um protocolo, você também compra a briga dele, você sente a dor dele. Quando o cara confia em você, Flui muito mais. você pode falar para ele abertamente. Cara, o que houve hoje? Você tá horrível, cara. O que houve? O que tá acontecendo? Foi muito tem ruim, essa abertura, sabe? né? Você cria um ambiente de segurança onde você pode até acabar com aqueles rodeios que você dá com uma pessoa que você não tem intimidade. Uma já coisa pode... que você falou muito boa é a mania que a gente tem de achar que o tempo vai resolver. Não vai, você precisa chegar no cara, porque isso pode levar o erro a uma progressão. Só piora. Você não comunicou o cara, para ele, aquele é o padrão, e ele pode levar... Pode acontecer dele, de alguma maneira, ser corrigido por outra pessoa, por outra situação, pode acontecer. Mas na grande maioria das vezes, a pessoa vai ter aquilo como padrão e vai começar... Isso pode progredir, pode piorar. Normalmente a mentalidade que precisa ser mudada. O cara ele vem com outra cabeça, com outra cultura, com outra ideia, com outra experiência de vida, né? E normalmente as pessoas têm medo de falar o óbvio. E o líder é o cara que tem que falar o óbvio todo dia, repetidas vezes. Basicamente é isso. Você está sempre falando. E é nisso que ele precisa treinar a comunicação dele, para poder ter abertura e pra não ter gerar algum problema. Só que você não vai gerar isso do nada. Amanhã eu vou ser um cara que fala tudo para todo mundo. Você não criou esse ambiente. Você não construiu essa confiança, essa liberdade. Aqui em São Paulo eu estou construindo isso. Eu não tenho a abertura que eu tinha com os meus músicos no Rio. Isso permanece, né? Porque vai chegar outro cara, você vai ter que começar de novo o processo eu tenho com ele. construído, mas a cada dia eu vejo que eu tenho mais intimidade no sentido de confiar e de confiar em mim. Você precisa um líder sem essa confiança. Se você é um cara que só dá pau em cima, se você nunca comprou uma briga, talvez com um pastor por um músico seu, sabe? Você ganhar o cara, não. Você ganhar o cara. Tem muita coisa nesse negócio aí, cara. Os caras, entendeu? Os caras olham e falam assim, pô, esse cara não ele compra a mim. Ele não pulou, não. Ele não pulou a cerca, não. Ele é aqui ainda. Ele faz parte daqui, sabe? Você ganha toda uma confiança total da sua equipe. Você precisa disso, cara, porque você vai precisar dos caras. Você vai precisar. Então, olho no olho, cara. Só que dá muito trabalho esse olho no olho aí. Dá muito trabalho. Tem que ter disposição. Cara, eu amo ministrar a palavra tão quanto o louvor. Eu não, cara, eu queria gostar mais. Cara, eu realmente gosto muito. sou o Vitão apaixonado briga em... comigo. O Vitão briga comigo. Eu sou apaixonado em pregar, cara. Eu acho que, não sei, acho que é de épocas da minha vida, mas a maior parte dela, se eu pudesse escolher, eu ia preferir pregar do que ministrar louvor. Você me pergunta por quê, Brunão? Porque, cara, é muito mais trabalhoso ministrar louvor. É muito difícil, cara. É muito mais trabalhoso. Você resumiu muito bem, assim. Cara, a palavra ali é eu, Espírito Santo, cara, e conseguir traduzir isso para a igreja.
Cara, o louvor envolve toda uma galera. E eu tenho falado muito para os meus amigos também, a gente tem conversado muito a respeito da diferença, cara. Uma coisa é você ministrar adoração, ministrar louvor. Outra coisa é você liderar a equipe de adoração. Uma coisa é você pregar a palavra de Deus. Outra coisa é você pastorear. Cara, o excelente seriam essas coisas andarem juntos. Mas, infelizmente, cara, tem muita gente que é bom em um e péssimo em outro. Só que ele está na posição das duas coisas. Uhum. Tem excelentes ministros de louvor que são péssimos líderes. Tem excelentes pregadores que são péssimos pastores. É verdade. O cara é um exímio pregador, mas no pastoreio, na hora de cuidar mesmo, cara, esquece. É verdade. Tem um cara que ministra adoração assim, absurda, a presença de Deus vem. Cara, mas o lidar com a equipe, o jeito de fazer as coisas, a comunicação é toda zoada. Então, acho que... E talvez... você só descobre que você está indo bem quando os problemas chegam. Porque se os problemas não estão chegando, é porque eles não têm segurança para te falar, para abrir a vida, para te contar. Boa. Então você não fica sabendo de nada. Boa. Tá tudo bom. Quando os caras começam a falar, meu amigo, é porque você está conquistando esse lugar de pastor, não apenas mas de cuidado na vida deles. E os músicos precisam disso, né, cara? Cara, o que muito indigna, né, em todas as situações, a gente não sabe quem foi o autor de Hebreus, né? Acho que um dos únicos livros da Bíblia que a gente não sabe quem foi o autor. Por toda... Aí a galera defende que foi Paulo, outros da gente que não foi, que foi Barnabé, que foi e tal, mas o autor de Hebreus, ele foi muito feliz em escrever para mim um dos textos assim que é... Acho que não tem uma ministração nossa que em algum momento a gente não fale isso com a igreja assim. Já era para vocês serem mestres no nosso meio, mas vocês continuam precisando de leitinho espiritual. Cara, esse texto é muito pesado assim, porque está falando basicamente, cara, já era para você estar liderando, velho. Já era para você estar ensinando, já era para você estar conduzindo, já era para você estar inspirando, já era para você estar carregando, mas até hoje você precisa ser carregado, velho. Já era para você estar discipulando, mas até hoje você precisa de instrução para qualquer passo da sua vida, cara. Já era para você... Cara, ou seja, só que tem pessoas que estão precisando daquilo que você carrega, velho, porque maior que está em nós que está do mundo. Sim. Só que você não rompe, cara, você não sai desse lugar de... E uma coisa na liderança que foi bem legal, é muito interessante, porque eu lembro que quando o Senhor me falou comigo uma vez... Foi um tempo atrás, assim, falou assim, ó, vou levar vocês para outro lugar. Eu acordei 3 da manhã, assim, falei pra minha esposa, o Espírito Santo falou que a gente vai embora. Ela, para onde? Eu falei, não sei. Ela, então volta a dormir, quando a gente souber, a gente perde sono. E aí, falei assim, a palavra foi, arruma as coisas que eu vou te levar embora. E aí eu falei, beleza, cara, arrumar as coisas, vou colocar fulano ali, vou arrumar minhas coisas e vou. Cara, eu fui embora 6 meses depois, porque eu descobri o tanto de coisa que estava afunilada em mim. Meu Deus. Isso foi uns bons anos atrás. Eu falei, cara, como eu vi que eu estava liderando as coisas tudo errado. Eu falei, cara, peraí. Foi um aprendizado, porque aí eu precisei tirar os olhos românticos, tirar o meu olhar romântico. O ministro de louvor, né? A gente tem um relacionamento com Jesus quase 100% romântico. E a galera do louvor, a galera tem essa visão que o louvor vai ser essa coisa romântica, assim. Até que o time de louvor é uma... comunidade, seremos só uma sabe, família. Uma família, todo mundo pensa igual. Sem qualquer falsidade. Não é assim. Vivendo a verdade, unidos, vivendo em amor. Não é assim, gente. Meu Deus. Eu preciso vivendo de ti, compromisso. querido irmão. A galera tem essa visão, tipo assim, o cara faz a audição, por exemplo, pro louvor da igreja. E aí ele não passa, ele fala, mas você não vai me ensinar? Sabe? A galera tem essa... Ela olha e fala assim, não, mas eu quero ser do louvor da igreja. Alguém me ensina. Quero aprender. Sabe? Tipo, cara, corre atrás, aprende, meu filho. Hoje o que não falta é conteúdo que a gente não tinha. Recurso. De graça. Se o cara quiser aprender... Eu quero tocar baixo hoje. Ele vai aprender sozinho, de graça. Só que as pessoas olham e tem sempre essa visão, né? Cara, alguém tem que me dar. Alguém tem que me dar, alguém tem que fazer pra mim, alguém tem que pegar na minha mão, me ensina a cantar, sabe? Me ensina a ministrar. E eu sou um cara que eu amo, cara, compartilhar, assim, que
o que eu aprendi, sabe? E eu tive que aprender muito sozinho, cara. Eu tive que aprender muito assim, tentando ir. Tinha internet não, irmão. Não tinha. Tive que ir tomando pancada e aprendendo. Eu amo compartilhar isso, só que a galera hoje, cara, não quer ter trabalho. Era tudo por fascículo. A galera não quer ter trabalho, cara. Tá ligado? Tudo Sabe? pedacinho. O cara não quer perder tempo. Você fala assim, cara, quais são as... Assim, eu vejo a galera falando sobre louvor, sobre time, sobre não sei o quê. E se fala tanto, cara, sobre, assim... sobre tabernáculo, sobre... Eu amo, tá? Eu amo ler isso, estudar sobre isso. Mas se fala tanto sobre coisas intangíveis, assim, sobre uma coisa que foge do nosso controle. Às vezes o líder de louvor fala da presença de Deus, da nuvem, da atmosfera, como se fosse coisas que a gente estivesse controlando, sabe? A galera fala assim de uma forma, não, isso faz... Então, é tão espiritual, sabe, cara? E a galera, a molecada, hoje eu tenho tentado ajudar muito nisso. O cara não sabe como fazer o repertório mesmo. Ele queria uma ajuda nisso, pô. Ele queria como se ajudasse ele a falar como que é um repertório. Ele não sabe como lidar com um músico que gosta de groovar, mas a música... não é grupo. Ele não sabe as coisas mais simples. É poderoso Deus, né? Ele não sabe. A molecada não sabe as coisas mais simples. Como que você entende um repertório? Como que você faz, aplica isso? Repertório? É. Assim, tem que ter júbilo. Primeira coisa. Tem que tá ter faltando, júbilo. hein? Primeira coisa, galera, o Brasil tem que ter júbilo, Brasil. Se não tem júbilo, tá incompleto o louvor. Eu entendo dessa forma. Uhum. Então, assim, não pode ser só choro, lamento, Ranger de dente. A presença de Jesus, pano ela de te saco traz... o dia ela inteiro, né? não pode ser só pano de saco. A presença de Jesus, ela te traz alegria. Mas é difícil hoje você ministrar isso à igreja. Como hoje é difícil ministrar isso à igreja, porque a igreja, eu acho que é uma característica aqui do nosso povo latino, assim, essa coisa... de querer chorar, intensidade. Né? A igreja não sabe mais dançar como a gente via nos anos final dos anos 90. 2000. A igreja não sabe celebrar, a igreja não tem mais aquela alegria. O que os ministros fizeram? Se a igreja não quer, eu não faço. Vai ser difícil. A igreja inventou o TikTok em 1990. Exatamente. Subirão com asas como águia, correrão. Tinha o TikTok em 1990. Caiu por terra agora. Tinha tudo. Tinha tudo, tinha coreografia na igreja. Então, assim, eu faço repertório com uma ou duas músicas mais assim. Seja estabelecida a casa do Senhor. A igreja inteira, assim. É que hoje o repertório do culto é um repertório curto, né? A gente faz 4 ou 5 músicas no culto. Eu faço assim, basicamente. Uma música de alegria. Estou falando bem rasinho, tá? Uma música de alegria. Aí a segunda música ela tem um degrauzinho abaixo, assim. É uma música balada Congregacionalzinha. Congregacional, é. A terceira música... Que também são pouquíssimas. Que também é muito difícil. Nossa, cara, a hora que você fala na minha cabeça, vem quebrantado. Procura a música, não já tem. Vem. Eu quero aí te amar. A terceira música Essa eu quero uma música bíblica que tenha uma mensagem bíblica, que tenha promessa bíblica, que tenha alguma coisa assim que reforce algo que Deus faz pelo seu povo. Vitorioso és. Não Vitorioso és. Vitorioso és eu considero mais uma música Grandes coisas estão por vir. Será que de clamor, assim, sabe? Grandes Alguma coisas. música que envolva alguma promessa, alguma coisa assim, uma música talvez evangelística também, sabe? E aí a quarta e a quinta eu altero entre uma música adoração mesmo, 100% vertical, e uma música de clamor, alguma coisa que tem a ver com o Espírito Santo. Por clamar por mais da presença, estabelecer o reino. Basicamente eu faço isso, porque é um repertório curto. Mas nem sempre flui dessa maneira. Jesus pode mudar. Sempre muda, né? Todo dia. Ele gosta. Todo dia muda, mas mudar. Basicamente eu tento ter esses 5... Vive em cima desses pilares. Esses 5... Eu acho que fica equilibrado, assim.
Sim. Isso é pro repertório do dia a dia, mas sempre muda. Sobre essa coisa da música rápida, Aham. eu acho que é interessante falar sobre isso. A igreja precisa pegar de volta a vanguarda da adoração. Por isso que a gente vê lá fora, são construídas muitas coisas bonitas e ainda tem música rápida. Eles fazem música rápida, eles falam sobre coisas que normalmente não se fala no mainstream. Uhum. Então, assim, o nosso problema no Brasil é que a igreja perdeu esse poder que ela tinha na década de 90 de dizer o que as outras igrejas iriam cantar. Então, assim, o que as igrejas cantavam na década de 90, no início dos anos 2000? Eram o que as comunidades e as igrejas E cantavam. hoje o que a igreja canta é que um Hoje cantor a igreja canta. canta, são o que os cantores cantam. E o cantor, e entenda bem o que eu estou falando, não tem nada de errado no cantor. Não acho que ele está errado. Ele está fazendo dele. Ele está procurando a música que... Ele está procurando a música que vai tocar o povo. Cara, você trouxe uma coisa muito interessante, porque a nossa conversa ali embaixo, quando eu falei da tour, eu comentei, falei, cara, a gente está fazendo a tour e tal. E você Mas falou, foi por isso que eu falei que a igreja precisa disso. foi muito Porque legal. isso precisa, esse domínio precisa voltar para a igreja. Você vê lá fora a Elevation, a Bethel, a Hillsong, não sei o quê, Upper Room. eles não preocupam com o dinheiro. A igreja vai lançar um projeto, não está preocupada com dinheiro, está preocupada em fazer o melhor. O Morada, ele tem que preocupar com o dinheiro. Estou dando um exemplo, nada a ver. O Morada, ele vai ter que preocupar. O single, qual vai ser o single, não sei o quê, papapá. O cantor, ele precisa preocupar com isso. Só que a igreja trocou o investimento nos músicos para ter um ótimo time de adoração. Ela trocou esse investimento por convidados, por conferência. Não dá para pagar os dois. Não tem tanto dinheiro na igreja para pagar os dois. Exceto, digamos assim, um ou outro que vai crescer muito, não sei. Mas a igreja não vai ter dinheiro para investir nos dois, no seu projeto local e ter conferência, porque é muito caro levar na igreja. Excessivamente, né? Excessivamente. Então, acaba que a igreja não colocou... Cara, eu conheço muitas igrejas que lançam projetos, fazem projetos. É o moleque da igreja que quis fazer. Grava com a plaquinha de som, faz em casa. Não teve um investimento. Entendeu? Não teve um investimento. Então, assim, sem esse investimento... A Elevation... Ela começa em 2000. Nasceu assim, velho. A Elevation ela começa em 2007. Aqueles meninos já estavam lá. Os dois lá já estavam lá. Sim, o Chris Brown. O Chris Brown e o que saiu. Matt Cock? Não é Cock. É o que saiu. Tá. Que tá agora com o pessoal da Passion, né? 7 anos depois, a gente foi ouvir falar da Elevation. 7 anos depois. Porque a gente foi ouvir aquelas músicas lá que começou a bombar. Então, qual que é o grande problema? Normalmente, no Brasil, uma igreja só investe em música quando é o filho do pastor. Lá fora também. Normalmente é assim. Na Hillsong, não são todas, mas... Não são todas assim. Não são todas. Não são todas, mas é muito difícil eu tenho o lado do pastor também, porque hoje eu conheço, tá? É muito difícil ter um músico para confiar. Com certeza. Não é fácil, não é tipo. Bom, não você é ter falado simples. isso. Ele puxa um lado da coisa, mas puxa o outro também. Eu conheço o outro lado. Eu vou investir aqui, de repente o cara some. Eu vou investir Sim, em com quem? certeza. O cara é maluco. Hoje ele tá cantando não sei o quê, mas ele quer cantar pagode. Ele não sanguíneo hemorrágico. É difícil de lidar, não tem raiz, é difícil também. Por quê? Investir tudo no cara, né? A Bethel é filho do pastor. A Hillsong tinha a Darlene, né? Mas tirou para botar o filho do pastor. A Elevation, eles são amigos de colégio. Bem desde novo, são muito amigos. Como que é o nome do pastor mesmo? O Steve. Diante do Trono, filho de pastor. Eu acho que um pouco...
é muito difícil para um pastor... Foi legal você trazer esse contraponto, porque tem um lado muito difícil para um pastor... Já houve muito investimento aqui de alianças que foram quebradas. Dá errado. Eu não tô metendo... Eu tô falando que os que dão certo... Eu não tô dizendo que só é feito em filho de pastor. Eu tô falando que os que dão certo, a maioria são os filhos de pastores. Não é porque o pastor... Confiança. Por causa de uma confiança. Porque não é tão fácil de se quebrar, porque é muito difícil. Acho que eu vivi lá em Nova Iguaçu, eu vi toda a história trazendo a arca e tal, que foi algo diferente, assim, que os caras não eram não eram isso. Mas também depois deu tudo. E depois acabou tendo a separação no meio do caminho, acaba tendo a separação, quanto de grana e não sei o que lá. Então é muito difícil. Mas, assim, eu acho que é preciso haver no Brasil esse caminho da igreja não ser o único palco para os artistas, o Morada, eu acho que precisa mesmo ter sua turnê. Eu acho que os artistas precisam depender menos da igreja e a igreja depender menos dos artistas. Muito bom, eu acho que é o que precisa acontecer no Brasil. Você trouxe uma parada muito legal. Para que a igreja ganhe de volta essa vanguarda, para que o investimento seja feito na nossa música, para que nasçam coisas nossas, coisas bem feitas. Por que a gente está fazendo a tour nossa? E é atípico, né? No Brasil, uma banda, um ministério, um cantor cristão produzir o seu próprio evento, né? A gente tem pouquíssimos exemplos e talvez não temos nada consolidado como uma referência para falar, galera só anda assim. É um sonho antigo. Outra, a gente sempre escolheu o caminho mais difícil das coisas. E o mais importante foi um dos nossos convidados. A gente tem algumas palavras de Jesus, mas uma que marcou muito a gente foi quando o Mark Schubert esteve aqui com a gente, que é o pastor do nosso pastor. Ele veio gravar e antes da gravação a gente estava vivendo um tempo bem ímpar, assim, que a gente não estava saindo das agendas. Eu tenho até um testemunho para te contar em cima disso, que tem uma música tua envolvida com isso. Bote o pé. Essa própria. A própria, já sabe, né? Cara, eu lembro que foi muito louco porque ele chegou, antes de gravar, ele deu algumas palavras bem específicas pra gente, que só a gente sabia que estava vivendo. E uma delas ele falou assim, cara, Jesus está entregando uma coisa para vocês. Ele falou assim, cara, eu sinto que vocês não vão voltar a fazer agenda. A gente estava já quase um ano assim, sem fazer agenda. A galera da banda olhou para ele e falou assim, cara, você tá esse ano? Ele falou, cara, acho que nunca mais. A pessoa, como assim, mano? A banda vai acabar, o ministério vai acabar. Ele falou, não, cara, Deus está entregando uma coisa para vocês que eu acredito que não vai se enquadrar tanto na liturgia dos cultos que convidam vocês para falar, olha, vocês têm meia hora, vocês têm 40 minutos para ministrar. Deus está entregando uma coisa para vocês que daqui a pouco vai tomar até um formato de serem dias. Talvez vocês vão precisar de ficar alguns dias em uma cidade. Mas primeiro vai começar com algumas noites. E vocês vão ir e ter a liberdade de levar os amigos que o Senhor colocou no coração de vocês, tanto para a palavra quanto para a adoração, e para fazer no formato de vocês, daquilo que vocês entendem, carregam. Então a gente começou a pensar a respeito disso. Aí esses dias eu fui explicar, não sei se foi para minha mãe, minha sogra, alguém que eu estava conversando, aí eu falei assim, vamos entender uma coisa? Deixa eu explicar a inspiração para a gente. Nos Estados Unidos não existe prefeitura para poder, com incentivo cultural, para as bandas poderem fazer eventos e verba boa para poder ter um palco bom, uma iluminação boa, um som bom para poder atender as pessoas numa cidade. E também lá não existe a cultura de convites. Sim. A igreja não fica convidando o ministro X, o ministro Y, o ministro... E falou assim, então como é que funciona? É exatamente Quando isso que a gente está conversando. Ele ministra com o time da igreja. E aí como é que acontece? O que a gente está vendo? Como é que é o formato lá, para quem não sabe? Lá é muito cultural a equipe de louvor e de várias partes principais da igreja serem remunerados, serem contratados. É cultural deles, por questão de processo trabalhista, porque muita coisa é um trabalho, porque o cara vai dedicar absurdamente a vida dele para aquilo. Então, pelo menos uma banda base. Às vezes o cara tem várias bandas na igreja, mas tem uma banda base ali, principal, que eles são um time contratado da igreja, eles são full-times, eles são tempo integral na igreja. E lá existe o direito autoral, tem um nome, esqueci agora,
tem o direito autoral das canções que são recolhidos nas a igrejas. igreja paga o royalty. A igreja paga o royalty. Tipo Que quando- ECAD? Tipo ECAD, nas igrejas. Que quando falou isso no Brasil, só falou. Mano, a galera já quis morrer. Você imagina. Só que É. lá, quem teve a ideia disso não foi os órgãos de regulamentação, foi a igreja. A igreja americana olhou e falou, gente, A gente precisa pagar. tá Precisa pagar publicando, tá cantando músicas ao vivo, a gente precisa pagar. Ah, é um valor absurdo? As maiores igrejas pagam em torno de $250 por ano. Isso Por fez, ano? É por ano. pouquinho. O que fez com que elevasse, mas só que na somatória, o que fez com que elevasse? Elevasse a cultura de que já somos um time contratado. Os caras já falam, a gente já tem um custo de alguns milhares de dólares para manter essa equipe aqui funcionando. Aí os caras falam, cara, a gente já está dedicado a fazer isso da nossa vida. Então vamos compor. Vamos compor. Então, cara, você vê o pessoal lá, as igrejas, os ministros, as bandas, todo mundo compondo muito. Então, quando alguém entende que o chamado dele é também para fora da igreja, o cara vai fazer um outro trabalho, ele vai lançar o seu trabalho, aí entra no que você falou, o cara vai pensar o single, a estratégia, ele está pensando isso, ele precisa posicionar a canção dele, o ministério dele, se Deus tem essa palavra para a vida dele e tal. Alguns estão fazendo isso porque Deus colocou, outros estão fazendo isso porque o tráfego pago colocou, mas estão ali fazendo. E ali o cara lança a tour dele. E ele fala, gente, esse ano nós vamos passar por 50 cidades nos Estados Unidos. São 55 estados, se eu não me engano. Vamos fazer os 55 estados, 2 cidades por estado, vão ser 100 agendas. E os caras saem indo, vão para teatro, fazem casa de show, pedem para usar o espaço da igreja e aluga e honra a igreja por isso. Então é uma outra cultura, um outro formato que acaba É muito mais saudável, trazendo, é muito mais acaba saudável. trazendo o reflexo de tudo isso que você falou. Né? Você falou o equilíbrio perfeito que você falou, tá cara, aí. Você vê o compositor. Cara, pensa no compositor gospel hoje. Pô, no Brasil é terrível, pô, o cara que é compositor gospel, financeiramente falando. A não ser que deu muito A não certo, ser que né? foi tipo assim, acertou. Quem acerta a gente sabe, é diferente. Mas pro compositor, imagina se o compositor recebe o royalty da igreja que toca a música dele. Sabe? Então, assim, até o artista ele não se coloca mais naquela posição desesperada de tem que lançar, tem que fazer, tem que... Porque existe um conforto. Alguém me falou, cara, alguém lá de fora, não lembro quem. Mas parece que o Jeremy, Jeremy Riddle? o Jeremy Riddle, parece que se ele não quiser fazer nada, ele não faz, por causa daquela música Maravilhosa Graça que tem aqui. Como é que é em inglês? Não é do Phil Wickham? essa Amazing música? Grace? Nossa, Vona. This is amazing grace. Não é do Phil Wickham, é do Jeremy. Sério? É, Eu achava que era... É do Jeremy. This is amazing grace. Eu acho que é do Jeremy. Deixa eu ver se eu acho. Mas parece que ele tá de boa, assim. A vida tá bem... Tá a vida relax, a você vida fala. tá bem tranquila. Fez um pé de meia, você por causa disse. de uma música. Olha aí que beleza. Então, assim, o nosso mercado, que eu não demonizo de jeito nenhum, que eu não culpo nenhum nem outro, não acho que não é o ponto da nossa conversa, mas eu acho Phil que Wickham. ele é Phil Wickham? Ah, então é o Phil Wickham. Eu acho que é outra música. Então a do Jeremy é outra música. É outra música. Ele tem uma música que é muito grande também. É Eu uma não lembro música qual que muito é. grande do Jeremy. Toca no mundo inteiro, mas eu não lembro qual é. Ah, tudo bem. Mas ele precisa desse ajuste, cara. A gente precisa passar por isso. Eu oro, cara, e peço assim a Deus e vibro quando um artista gospel cresce muito. Eu quero muito, cara. A gente precisa de ter... nesse momento, o gospel, a gente tá sem o transatlântico, sabe? Que abre o... A gente precisa disso. A galera comemorou muito aquela caída do Thales. Isso é muito ruim para todo o mercado. A gente tem o maior artista gospel, ele não chega perto, ele é o médio do sertanejo. Dos menores O do gospel sertanejo. hoje ele tá muito baixo. Ele é o médio do funk, do sertanejo. Eu quero muito, cara, que a gente tenha 3, 4 gigantes assim no gospel, sabe? Que vai na TV mesmo, porque eles puxam muito o mercado. Porque todos os grandões nossos, eles deram uma Escondida, né? caída, sabe?
A própria Gabriela Rocha, que eu considero muito grande, ela também não se bota muito nessa condição assim Não. de, sabe, vou fazer... vou puxar o mercado nem criativamente, nem como mercado mesmo, sabe? Então eu acho que o gospel ele precisa disso. Eu oro Não parece um protagonismo programado. Quando o Thales ele estava naquele momento, aquilo puxou todo mundo para cima. Filho. A galera não pensa nessas coisas, sabe? É um assunto delicado, né? Muito. Porque Puxa todo mundo, cara. dependendo de Até- quem tá até ouvindo... chamar de mercado pode ferir. Dependendo de quem tá ouvindo, só de falar de mercado, eu anos atrás falar essa palavra já me arrepiava. Mas assim, a verdade é... Eu falo de Quando mercado a gente, sim, porque sim, é um sim, mercado, né? Sim. O que movimenta. Quando a gente fala dessa questão, existem algumas delicadezas, né? Porque existem algumas pessoas que vão estar assistindo aqui e vai poder falar e vai pensar e falar, cara, tá vendo aí, ó? Os músicos, o gospel só quer dinheiro, só quer não sei o que lá e tal. E em partes eles têm feridas e causas que têm muito sentido dentro disso que eles estão falando, mas tem um outro lado da moeda também que não é muito compreendido, né? O quanto de investimento é necessário para tudo isso Opa. acontecer. É muito O duro. quanto custa tudo, os Soubesse quanto custa um equipamentos. DVDzinho. O quanto custa Na verdade, o que a gente quer é que essa dependência financeira não seja tanto da igreja. Que eu acho Sim, que a com confusão está certeza, toda aí. com certeza. A confusão está aí. Quando o cara fica sabendo, a gente vê toda hora na internet, fulano tem um cachê de tanto, a oferta de tanto. Aí fica aquela confusão. Por quê? Porque está saindo da igreja, cara. Agora, você ir pagar um ticket do show do fulano, você está indo porque você quer, você vai pagar porque você quer. Tá maravilhoso, você paga o ingresso, você É que vai. hoje, isso tem diminuído cada vez mais. Como eu tenho acesso e recebo todos os convites, a igreja tem tido consciência do que custa um ministério. Porque assim, no nosso caso, a galera pode olhar só para a parte performática da coisa. Só que, cara, muita gente ainda não sabe que a gente sustenta a obra missionária. Mas, na verdade, Não sabe muita que- gente não está entendeu? olhando para isso, cara. Mas assim, o cálculo, por exemplo, as pessoas se inspiram hoje no Morada. Mas essa inspiração, essa produção toda tem um custo altíssimo. A gente realmente carrega. Hoje a gente carrega o backline inteiro. Mas ninguém faz ideia. Entendeu? Não, a galera Ninguém não faz ideia. Eu acho que hoje, Nem quem convida faz por ideia. exemplo, o podcast Nem quem convida. dá uma abertura para as pessoas saberem isso. Uma vez a gente foi no lugar e as pessoas ficam impressionadas com o tanto de coisa que a gente chega carregando. Né? E isso inspira a igreja, isso inspira uma excelência, isso muitas vezes inspira até o próprio pastor a ouvir o músico que fala há tantos anos, olha, a gente precisa melhorar nosso equipamento, porque o pastor que mais reclama, nossa, não acontece- tá legal o som. que mais aí a acontece gente é leva chegar- tudo, faz a coisa acontecer de uma maneira diferente, aí a pessoa Pastor- tem um endosso para poder o pastor falar, olha, realmente Não, faz o toda a pastor diferença. fala, gente, eu não sabia que o nosso som saía com essa Faz isso qualidade. tudo, né? É bizarro, né? Aham, não Só que sabia isso que saía com custa essa qualidade. muito, entendeu? Já teve igreja que a gente foi gigante. Você falou, cara, vocês só vão estranhar a acústica. O som nosso não é bom. Mas olha, tal. Daqui a pouco, velho, tudo rolou assim. Aí o pastor falou, cara, Como é que eu ficou achava assim? que a nossa acústica é ruim, nosso som também. E vocês fizeram. Nunca teve um som tão bom, então total. Entendeu? Os músicos estavam Essa junto inspi- na mesa essa- já. essa inspiração É bom causada- É bom quando os investir. caras tocam antes, né? O cara fala, Essa, "Ué, essa meu inspira- Deus, o que essa aconteceu?" inspiração causada tem um custo altíssimo e a gente faz questão de investir. Porque a gente crê na excelência do reino. Isso eu estou falando do técnico, fora toda a parte ministerial que roda, entendeu? É muita gente envolvida que a galera não faz noção. A galera não. Mas não- tem melhorado A galera isso, né? acha Tem que, tipo melhorado. assim, que a gente acorda e fala assim: não, eu quero ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro, vou ser músico, gospel. Não tá ligado. Entendeu? Sabe? Mano, Muito do que a gente vive é de a milagre. gente no norte, pra especificar um valor, pô, a gente demorou uns 3 anos e a gente tinha vergonha de falar, cara. A gente tinha vergonha. A gente não faz, a gente ia lá, não recebia nada, prejuízo. Quando você pede a oferta de coração, como o Brunão fala muitas vezes, tem pastor que nem coração tem. Não tem. Aí- O cara acha assim, não, o músico quer... Assim, cara, o músico quer ganhar dinheiro, não, rapaz. É. Como é que a gente faria engenharia, fazer qualquer coisa?
Com Só que certeza. você passa umas situações na estrada que a galera não entende. Aí quando você chega e fala assim, não, é tanto. Por quê? É igual. Sacou? Já aconteceu algumas vezes, né? De polêmica de quando é agenda de prefeitura, porque isso fica aberto, né? Fica no site lá da prefeitura. E aí vê lá, fulano cobrou 50 mil reais. Mas não sabe que tem passagem aérea, hotel, alimentação. Sai tudo do cara. Tudo Esquece. do artista. Esquece. Sobra 5. É muito difícil. Tudo que a gente tem é muito caro. A gente está sempre Exato. devendo um negócio, comprando um negócio. E as pessoas cobram isso da gente. Se eu gastar 50 mil, vai ser investido em coisa pra música. E 50 mil na música, Não vocês faz, sabem. não 50 mil faz. não faz nada. Não faz. Tá ligado? Não. 50 mil numa o ponto é música que não dos faz 50 nada. mil não sobra. Num estúdio, num equipamento. Cabo, às vezes você vai gastar 50 mil em cabo. Não, cabo. eu fiquei inconformado. Cabo. Ô, Vona, esse ônibus que o Morada anda, o aluguel é caríssimo, né? É extremamente caro. O ônibus, não é nem avião. O ônibus que o Morada vai Isso na pra agenda. A poder hora que ele falou o preço do aluguel, eu falei, não, peraí, Isso você tá pra poder comprando um ônibus ou você economizar tá na aérea. alugando? É muito caro. Pra economizar na aérea. Logística é tá absurdo. Nem de um maluco. luxo que eu tô falando, é pra economizar na Logística é aérea. muito Pra caro. economizar na aérea. Exatamente. Essa visão romântica que a galera tem, né? Quanto ficou as aéreas? Tanto. Quanto que é o busão? Tanto. Mano, vamos de busão. Tá muito mais barato. Aí na somatória do mês, nem Não, te mas- falo. Só que o muito mais barato. Muito não é mais barato. A hora que ele falou o preço, eu falei, credo, isso é aluguel de ônibus? Ele falou. É parcela, você tá Vona, comprando? Vona, quanto que deve ser um mais ou menos? É isso aqui? Não. Não. Você compra um Quid. E o Quid tá. E tá caro. O Quid é. Você compra um Celtinha Quid, 2016 ali, você A compra. verdade sabe aquele DVD maravilhoso que você flui em casa, aquele som gostoso que você vê? Custa muito dinheiro. Custa muito dinheiro, E a gente a tá galera aqui não pra fazer faz isso, pra te ideia. abençoar, pra poder te É, levar tipo algo de assim, qualidade pra igreja. é, A gente tá aqui pra servir. Eu acho que tem coisas, é claro, né? Eu acho que a galera precisa perder o medo de falar disso. Com certeza. Perdeu o medo de falar disso. Mas cara. A galera não, abertura tem não faz acontecido. assim, tipo... Cara, teve lugar que a gente foi gravar que quando a gente foi cotar o espaço para gravação, eles só alugavam 2 diárias. Não, a gente só aluga 2 diárias. E o valor era $40 mil por dia. Só do Você espaço. tem noção? Só do espaço. Dólar. Dólar. Aí, tipo assim, os caras, mano, rolou um milagre, os caras topou por $30 mil. Eu falei, não, você não tá Olha que entendendo. benção. Você não tá cheirando milagre, não. Não, rolou um milagre, rolou por $20 mil a diária. Falei, também não tá com cheiro de milagre. Tá não, parece Eu falei, não. meu amigo, se for $10 mil por dia, for 2 dias, $20 mil, tá com cheiro de milagre que eu não tenho condição. Mas aí, pelo menos, dá pra eu exercer minha fé. É um milagre. O ali é absurdo. Ali dá pra exercer a fé, cara. E foi assim, cara. Demos o passo, fizemos coisas assim, só aérea para as gravações, para as coisas. Foi um absurdo. Não tá entendendo. Foi muito louco porque eu tava compartilhando com você ali nessa fase que acabou a pandemia de 1 ano e meio. E nós ficamos mais 1 ano fora da estrada por uma obediência a Jesus, sem saber ao certo por que daquilo estava acontecendo. E só no final a gente foi entender, do meio para o final a gente foi entender, ter clareza desse tempo, por que Jesus tinha pedido para a gente. Foi um tempo que, assim, dos investimentos pessoais que eu tinha, quebraram, perdi grana, em tudo quanto é lugar. Corta, pelo amor de E, Deus. Cara. não, pode deixar. E, Não vou falar nada. cara, Você também? sentiu, né, Tino? Não, Mas conhece, né? Muito. Oi. Cara, resumindo, Subsídio igual. gente, Rapaz. tem vários aí com um no sobrenome. Cara, mano, foi uma loucura. Assim, mas assim, em outras coisas também, em outros empreendimentos, empresas, coisas. De repente eu estava novamente 100% no ministério e aí Jesus falou assim, e sai da estrada. E aí, além de sair da estrada, agora você cai em dívidas de R$250 mil de aérea para devolver, de não sei quantos mil de contratos de prefeitura que tinha que devolver, de sinais de eventos que tinham depositado que tinha que devolver. Cara, foi assim, foi a zero, velho. Eu Sem prodígios. voltei assim, sensação térmica de 2010, início do casamento Do ali, sabe? tênis torto. Meu Deus, a chinela aqui no pé. Conheço bem. Cara, Do bife foi a assim, rolê. foi Cheque especial. não, velho. Bombando. Velho, e assim, Bombando. eu tinha uma palavra de Jesus. Grava esses projetos. Eu falei, qual? O 80, 90 e 2000. Eu falei, mas não faz sentido.
Aí quando me vê um multimilionário falar comigo, ou pergunta tudo. O que Jesus está te falando? Está falando isso para fazer isso. E como é que você está? Eu tô sem grana para nada disso. Cara, mano, então tem uma coisa. Então tem uma coisa para te entregar. Minha esposa estava do lado. Eu falei, mano, é agora. Meu Deus, já fiz aquela cara de quem vai receber uma semente, tá ligado? Choro. O cara pôs a mão no meu peito e falou... Ursão. É. O cara pôs a mão no meu peito e falou, sonhe mais alto. Obrigado. Eu fiquei assim, ó. Sabe a cara de por fora, assim? De tô recebendo, mas por dentro, falei, vai se lascar, mano. O cara, sonhe mais alto. Aí ele, não, você tá achando que eu tô brincando com você, o Senhor mandou te dizer sonhe mais alto. Aí Deus começou a me entregar a mesma palavra através de outras pessoas. Sonhe mais alto. Eu falei, mas cara... Aí minha esposa falava assim, quando as pessoas vinham entregar essa palavra pra mim, cara, Jesus mandou te dizer pra você sonhar mais alto. Minha esposa, para! Ele não precisa ouvir isso. Ele não sabe sonhar baixo. Não tem necessidade alguma de falar para ele sonhar alto. Ainda mais na situação que a gente tá. Esse menino já é megalomaníaco. Ele não sei o que lá. Cara, um dia ela me pega escrevendo as coisas assim. Lá, o que você tá escrevendo? O que Jesus mandou fazer, sonhar mais alto. Ela, como assim? Ó, a gente vai gravar o 80 num lugar em São Paulo, tal. A gente vai gravar o 90 em Los Angeles, onde a Marvel usa, onde foi a Batcaverna do filme do Batman. Ela, sangue de Jesus, Los Angeles. Falei, e a gente vai gravar o 2000 em Tampa, no maior estúdio de realidade virtual do mundo. Ela tá dela. Bruno, eu falei, Miri, só tô fazendo o que Jesus mandou fazer. Sonhar alto. Ela, Bruno, eu falei, e agora? Cara, chegou os boletos, chegou as contas desse projeto. Uau. Cara, eu lembro de um dia que o Vona e a Miriam me protegeram muito, assim. Eles falaram assim, ó, a gente não tá te mandando os áudios que a gente tá recebendo aí das... Cara, e ainda aí... acontece. Só que ele falou assim, ó, vou mandar um. Aí eles mandaram um áudio pra mim. É porque pegou a gente. É, pegou. E aí a minha esposa falou com o Vona, pode mandar pra ele. O Vona resistente, né? Não, deixa comigo. Aí ela, eu conheço meu marido, manda pra ele esse áudio. Aí eu cheguei em casa, ela falou, ó, a Miri que mandou mandar esse áudio pra você. Cheguei em casa, falei, então deve ser algum BO, deixa eu sentar. Sentei. Sozinho em casa, peguei o celular, dei play no áudio. Era um áudio de algum pastor, de algum lugar do Brasil. Falando assim, Brunão ouviu Deus pra cancelar as agendas? Que Deus é esse que fala e não supre? Meu Deus. O Deus que eu conheço fala e supre. Cadê as aéreas do evento que vocês vão vir aqui? Me devolve o valor das aéreas, meu amigo. Era até semana passada, já passou do prazo. Devolva as aéreas, tal. Aí eu chamei os caras e falei assim, quanto que tem que devolver de aéreas? Os caras falaram, mas são uns 250 mil. Eu falei, delícia. Aí eu fui assim, eu lembro que eu peguei o áudio, eu sentei no sofá, assim, eu já sabia dos valores das aéreas. Aí eu soltei o áudio de novo. Falei assim, Jesus, vem aqui que tem um áudio para você ouvir. E eu soltei o áudio e ergui o celular pro alto, mano. Comecei a chorar. A hora que terminou o áudio, eu continuei com o celular pro alto. Falei assim, Jesus, o senhor me perdoa, mas eu concordo com 100% das palavras desse pastor. Eu não sei quem ele é, mas ele está com a razão. Porque o Deus que eu conheço também fala e supre. Jesus, o Senhor sabe de muita coisa nossa, todos os nossos defeitos, mas um deles a gente não tem. Nós não somos vagabundos. A gente não nega trabalho. A gente viaja, a gente corta a terra inteira, a gente se desgasta para qualquer coisa que for relacionado à sua obra. Mas o Senhor falou. E a gente só não está trabalhando na estrada porque essa é a vontade tua. E se a vontade é tua, a conta é tua, não é minha, não. E, cara, com o celular no alto, o telefone toca, velho. Eu nunca atendo número que eu não conheço, mas no contexto, quem conhece a história da lancha, do iate, do barco, mas eu mandei até a lancha, mandei até o barco. Eu falei, não, vou atender, cara. Atendi, o olho assim, todo lacrimejando ainda, atendi. O cara fala, mano, não sei se você lembra de mim. Eu falei, eu tava não sei o que lá, em tal país, um dia na mesa. Eu falei, cara, eu acho que lembro. Falou, cara, faz 5 minutos que Jesus mandou colocar 250 mil reais na tua conta. Uau, e passa a tua conta, pelo amor de Deus. Deus. Cara, o telefone tremia na minha mão assim. Eu falei, quanto? 250. Ai, meu Deus do céu, cara. Faz o Pix! Cara, foi uma loucura. Resumindo tudo. A gente viveu uma coisa absurda. E, cara, a trilha sonora de toda essa fase da minha vida foi a sua música Bote o Pé, cara. Eu não fiquei um dia da minha vida, esse ano todo que a gente ficou parado. Da minha foi Socorro Deus. Estou sentindo as minhas forças indo embora. Cara, a música que foi nossa base, foi minha esposa que mostrou ainda. Cara, eu achei que eu conhecia todas as músicas de vocês.
E aí ela falou, Bruno de Deus, ouviu uma música do Projeto Norte, tem 5 ou 6 só, é fácil e aí, conhecer. Aí, cara, eu fui ouvir, cara. E assim, ela entrou assim, igual uma... E virou, cara, realmente, assim, eu falei, mano, que nome incrível de banda, cara, porque essa música deles foi um norte pra mim, assim, toda vez que batia, o desespero, a insegurança, queria vir uma falta de confiança em Deus, cara, eu vinha pro escritório, eu voltava, eu ouvia, eu ficava cantando no meu devocional. Cara, eu queria te agradecer por ter vindo aqui hoje, por ter composto essa canção. Eu queria pedir pra você terminar cantando ela aqui pra gente, cara. Ah, tá bom. Tem muito tempo. Tem muito tempo que eu não canto essa música. Como é que ela começa? Aleluia. Eu não lembro, cara. Quer que dê um playzinho aqui? Continua, não é opção. Eu sinto o vento dando a direção e sigo em frente. Continuar não é opção. Eu ouço o caminho a me chamar. Bote o pé que eu boto o chão. Muito bom. Muito bom, cara, muito bom. Essa que não foi a gente ouviu bote muito. O pé que eu boto o chão. Foi a base da minha vida, cara. A gente ouviu muito isso de muitas pessoas depois da pandemia. Obrigado, cara. obrigado de verdade. A gente ficou muito feliz. Me abençoou, feliz, esperava né? por essa mesa, esse dia, sabia que ia chegar. Eu falei, cara, preciso testemunhar pra esse cara. O tive falado pra mim foi o Ronan. O Ronan falou assim: eu passei seu contato pro Brunão. Aí eu passei várias noites esperando. Nunca chegou. Mas esse contato do Ronan foi sobre outra coisa que vai nascer. É outra parada. Não era nem pelo podcast. Era pra outra coisa que a gente vai começar a fazer. Que eu queria que você não me esquece, junto. Não esquece de mim, não. Não vai rolar. Tamo junto agora. Eu amo vocês. Mano, obrigado, viu, cara? Obrigado. Incrível. Obrigado, de verdade. Me abençoou muito, de verdade. Você também me abençoou muito. Muito legal estar aqui. Obrigadão. Gente, que você tenha sido abençoado por esse episódio. Compartilha, comenta, se inscreva, torne-se membro desse canal que você vai ajudar e apoiar a gente a continuar com esse projeto que está expandindo para muitas outras coisas. Segunda-feira tem o Hub Podcast, de terça-feira tem o que, Medina? Hub Sports. Hub Sports, mesmo canal. Quarta-feira, Live do Medina. E quinta-feira, Hub Games. E sexta-feira, logo tem outra aí. Sexta-feira já tem uma coisa. Vamos fazer uma culinária pra gente comer e conversar, né? Isso. A culinária só não saiu ainda. Só não saiu ainda porque tá faltando grana. É isso. Hub Churros. Ó, outra coisa. Clica aqui no primeiro link da descrição. InChurch, conhece, porque vai solucionar os problemas aí da sua igreja com administração, tecnologia, muita coisa legal. Resolução de problemas. Isso, é isso. Valeu, galera. Tchau.